Bom dia a todos, eu sou a acadêmica Larissa Garcia da Costa, do curso de enfermagem da Faculdade Pitágoras São Luís Maranhão, e trago para a defesa o seguinte tema: humanização da enfermagem na assistência a paciente adulto nas unidades de terapia intensiva. A política de humanização ela foi criada em 2003 pelo Ministério da Saúde para garantir a universalidade do acesso, a integralidade do cuidado e a equidade das ofertas em saúde, ou seja, a Política Nacional de Humanização ela foi criada para garantir os princípios do SUS. O objetivo geral do estudo, o objetivo geral do estudo foi conhecer a humanização da enfermagem na unidade de terapia intensiva e para melhor compreender o estudo foram desenvolvidos objetivos específicos, que são compreender os aspectos históricos da humanização, assim como a humanização em saúde, e conhecer os aspectos sobre a unidade de terapia intensiva e demonstrar a importância da humanização em enfermagem aos pacientes dessas unidades, né, que são as UTIs. A pesquisa ela trouxe o seguinte problema: qual a importância da humanização em enfermagem nessas unidades de terapia intensiva? A temática abordada na pesquisa ela é a humanização da enfermagem na assistência a pacientes nessas unidades de terapia intensiva. O desenvolvimento do referido tema ele é relevante, tendo em vista que o ato da humanização ele se faz cada vez mais necessário e presente no âmbito da assistência prestada a pacientes. A humanização da assistência de enfermagem a pacientes do âmbito hospitalar e, consequentemente, unidade de terapia intensiva ela é importante, pois contribui para que o paciente tenha uma recuperação mais rápida e se sinta acolhido no ambiente em que, na maioria das vezes, o mesmo se encontra sozinho e sem o acompanhamento de seus familiares. Ambiente em que os pacientes recebem somente visitas de médicos e da equipe de enfermagem. Ou seja, o paciente está ali dentro daquela unidade e às vezes ele só tem acesso a alguém da família na hora da visita. E quem está ali direto com o paciente é a equipe multiprofissional, que são médico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, a equipe de enfermagem em si, composta por enfermeiros e técnicos. Enfim, então, diante desse contexto, a assistência de enfermagem humanizada a pacientes que se encontram nessa unidade de terapia intensiva é primordial. E sabendo-se dessa importância, é relevante desenvolver uma pesquisa acerca desse tema. A humanização na saúde e, consequentemente, unidade de terapia intensiva é comprovadamente responsável pela melhora da saúde e qualidade de vida de diversos pacientes, sejam esses encontrados em condições mais graves ou não. Ou seja, nas unidades de terapia intensiva eu encontro pacientes graves, né, que eles estão sedados, eles estão entubados, e eu encontro também pacientes que eles estão conscientes, né, eles conseguem me entender, mas eu não tenho que eu não tenho que tratar o paciente de forma diferente um do outro. Eu tenho que entender que mesmo ele entubado, mesmo ele não estando consciente, eu tenho que tratar aquele paciente de forma humana. E a humanização da enfermagem é esse efeito, é o efeito de olhar para o paciente de uma perspectiva mais integrada e completa, e não apenas para as questões clínicas e assistenciais envolvidas no processo do adoecimento. Eu tenho que enxergar o paciente não só enxergar a patologia daquele paciente. Eu tenho que enxergar o paciente como um todo. Eu tenho que levar em consideração como ele se encontra naquele momento psicologicamente, como ele está enxergando o processo de adoecimento dele, como é que ele lida com esse processo. E nesse sentido, cabe ao enfermeiro entender todas as queixas do paciente e intervir de forma gentil e acolhedora. Isso é feito com o objetivo de amenizar o sofrimento, melhorar a percepção dos problemas e proporcionar mais conforto diante da situação vivenciada. Ou seja, eu tratando o paciente de uma forma acolhedora, eu ajudo o paciente a enxergar aquela patologia dele de uma forma mais amena, dele encarar o processo de adoecimento de uma forma mais amena. E às vezes o pouco que a gente faz representa muito em valores para o paciente. Outra questão abordada na humanização da enfermagem é compreender a linguagem não verbal por meio de gestos do indivíduo que está se comunicando de forma indireta, mas externando suas emoções. Às vezes eu entro em contato com o paciente e o paciente ele pode me passar que ele está bem, falando que ele está bem, mas por meio da linguagem corporal dele,
eu vejo que o paciente, de alguma forma, ele quer me passar que ele está se sentindo desconfortável. Então, o humanizar na enfermagem é isso, eu me colocar no lugar do outro para poder ajudar ele. E outra questão abordada na humanização da enfermagem é compreender a linguagem não verbal. Né? Como eu falei, eu me coloco no lugar do paciente, eu vejo que ele se sente desconfortável e eu procuro de alguma forma entender aquele paciente para poder acolhê-lo da melhor forma para ajudar no processo de saúde e doença dele. A humanização da enfermagem tem como fundamento proporcionar assistência ao ser humano portador de uma condição clínica, considerando as questões psicológicas. Eu tenho que levar em conta como aquele paciente está psicologicamente. Eu devo levar em conta questões sociais, questões religiosas, no que o paciente acredita. Eu tenho que respeitar a religião do paciente. Eu tenho que entender como é que ele lida com a vida. Eu tenho que entender como ele lida com a fé. Eu também devo levar em consideração questões financeiras, entre outras variáveis que afetam o prognóstico do paciente. Ou seja, o paciente ele não está ali naquela unidade eu devo apenas levar em consideração o processo de adoecimento dele. Eu não devo levar em consideração apenas a patologia do paciente. Eu tenho que levar em consideração que aquele paciente ele tem todo um processo envolvido para que ele possa melhorar, para poder sair dali, né? Sabe-se que o enfermeiro ele tem um papel fundamental nesse contexto, pois ele está em contato com todos os profissionais clínicos e com isso ele tem uma visão mais global da situação, o que traz grandes vantagens nessa posição. Ou seja, o enfermeiro e a equipe de enfermagem é quem mais tem contato com o paciente. Né? Nós temos tanto contato, a gente tem muito contato com o paciente e muito contato com os outros profissionais, mas somos nós que mais temos contato com o paciente, então nós temos uma visão mais global do que aquele paciente ele pode estar enfrentando. O enfermeiro que preza pela humanização no contato com os pacientes, já se foi percebido, já se foi comprovado perante estudos que o paciente ele tem melhora significativa na resposta ao tratamento. Isso porque o paciente ele pode compartilhar seus anseios, os seus medos, as suas dúvidas, e nesse contexto o enfermeiro capacitado ele pode intervir em todas as etapas do processo de saúde e doença, gerando melhorias no quadro clínico do paciente. Diversos estudos eles já comprovaram a eficácia do tratamento quando ele é submetido ao processo de humanização e as condutas mais adequadas do ponto de vista clínico e socioeconômico. Quando um profissional de saúde conduz de forma adequada e com profissionalismo o procedimento de enfermagem a uma pessoa fragilizada fisicamente e emocionalmente, é notória uma colaboração maior e uma gratidão tanto do paciente quanto do seu acompanhante. Nesse sentido, é necessário que o enfermeiro ele seja claro, ele seja objetivo nas orientações, alertando inclusive sobre possíveis incômodos durante os procedimentos para não frustrar as expectativas do paciente. Eu tenho sempre que levar em consideração que aquele paciente ele sente, né? Ele pode se sentir incomodado, pode se sentir desconfortável. Então, todo o procedimento que eu vou realizar com aquele paciente, eu tenho que explicar. E eu tenho que mostrar para ele, passar segurança para o paciente, tenho que mostrar para ele que ele precisa daquele procedimento para poder melhorar, para poder voltar para casa mais rápido. E que ele necessita, né, para poder continuar sua terapia medicamentosa. E a humanização da enfermagem é um processo necessário e importante no contexto da saúde do paciente. Por meio de atitudes acolhedoras e eficientes, os enfermeiros eles absorvem as principais queixas físicas e emocionais e fazem intervenções considerando todas as variáveis relacionadas à efetividade do tratamento. No entanto, esse processo requer capacitação contínua, né? Não é uma coisa que ela deve ser separada só ali. Ela é capacitação contínua, eu sempre tenho que estar sempre me moldando, né? E isso também inclui experiências, né, para lidar com diversas questões ao longo da trajetória profissional. Eu vou falar um pouco sobre as unidades de terapia intensiva, né? A unidade de terapia intensiva ela é uma área restrita do hospital, voltada ao atendimento de pacientes que necessitam de maiores cuidados e monitoramento 24 horas por dia. A UTI ela oferece suporte avançado à vida e por isso é dotada de tecnologia, profissionais das diferentes especialidades e condições e das diversas condições para atuar mediante frente às complicações e ocorrências desejadas.
Na UTI, eu tenho diferentes profissionais. Eu tenho a equipe de enfermagem, composta por enfermeiros e técnicos, eu tenho uma equipe médica, eu tenho fonoaudiólogos, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, serviço social. Em uma UTI, além de pacientes com quadros graves, também são assistidos aqueles que passam por grandes cirurgias e estão sob risco elevado de complicações e que, por isso, necessitam de vigilância constante. Assim como pessoas em fase de pós-operatório de cirurgias menores, mas que por enfermidades associadas, como por exemplo diabetes e hipertensão, eles podem sofrer algum tipo de complicação. Por dispor de mais recursos do que as enfermarias e apartamentos, bem como de profissionais capacitados em diversas áreas, a UTI é considerada uma etapa fundamental no tratamento de casos mais graves ou mais complexos. Diariamente, os pacientes nas unidades de terapia intensiva eles são submetidos a exames e avaliações clínicas para que se possa analisar a resposta ao tratamento. E cada paciente nessas unidades ele recebe uma terapia personalizada conforme o seu caso e sua evolução. Os pacientes eles também ficam conectados a aparelhos capazes de reproduzir ou monitorar as funções essenciais da vida, como respiração, circulação, alimentação. E por isso, respiradores, monitores cardíacos, sondas, bombas infusoras e diversos outros aparelhos são utilizados nessas unidades. Ou seja, nessas unidades tem pacientes que eu encontro pacientes entubados, né, que eles precisam de um ventilador mecânico para que possa simular a respiração, né? Eu encontro pacientes que eles precisam estar com sonda nasointeral para que possa se alimentar. E esses pacientes eles estão 24 horas monitorizados para poder esses pacientes nessas unidades eles precisam ser monitorizados 24 horas. Então eles são conectados com monitor cardíaco, eles estão com esfignomamômetro, né, que verifica a pressão. E então a UTI é uma área em que o paciente ele está 24 horas monitorizado, ele está 24 horas sendo assistido. E a assistência de enfermagem realizada pelos enfermeiros, ela envolve o acompanhamento da evolução clínica do paciente, envolve a prevenção das complicações, infecções, o restabelecimento e manutenção do equilíbrio hidroeletrolítico, restabelecimento e integridade cutânea, mucosa tissular, promoção ao apoio emocional, social e espiritual, promoção do conforto, higiene e segurança e realização de educação e saúde para os pacientes e seus acompanhantes. Ensinar como se autocuidar é relevante na assistência de enfermagem, pois a promoção da independência do paciente auxilia ele a lidar com as alterações que decorrem da patologia, bem como segurança do mesmo. Na maioria das vezes, pacientes doentes, eles não têm conhecimento nem informações sobre essa patologia, nem em relação a dificuldades que podem resultar em impactos significativos no seu cotidiano. E nesse contexto, a humanização auxilia consideravelmente. A assistência de enfermagem não é somente voltada para o cuidado com o paciente, mas também para atendê-lo de uma forma mais humanizada, de uma forma mais holística, né? Contribuindo consideravelmente para que o paciente perceba as possibilidades que ele tem de conviver com a doença, que mesmo crônica, mediante tratamento eficaz, pode levá-lo a conviver com saúde e qualidade de vida. Ou seja, a educação em saúde, ela contribui muito para a melhoria do paciente. Eu ensinar o paciente a se cuidar, eu ensinar o paciente como é que ele fazendo o tratamento certinho, ele pode conviver, ele pode ter qualidade de vida, né? Então, uma assistência de enfermagem, ela deve não somente ser pautada nas técnicas aplicadas pelo enfermeiro, mas principalmente no cuidado humanizado ao paciente, ou seja, enxergar aquele paciente como um todo. Bom, gente, esse foi o meu trabalho e obrigado a todos.